Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Espírita Allan Kardec de Ribeirão Preto, São Paulo. E para darmos início às nossas atividades, eu vou ler uma mensagem do André Luiz e em seguida farei a prece. Realmente, a tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se aceitarmos o concurso. O desespero dói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. É uma mensagem de André Luiz, a psicografia é de Chico Xavier e está no livro Agenda Cristã. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis entregues às tentações, e livrai-nos de todos os males, porque a ti pertencem o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Em teu nome, Jesus, Mestre amado, em nome de Maria Santíssima, Mãe de Jesus e de todos nós, e de Allan Kardec, o sublime patrono da nossa sociedade espírita, nós damos por abertos os trabalhos desta noite e passamos a palavra ao nosso irmão Jorge Jossi Wagner, que falará sobre o tema Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Lembrando, pessoal, que o Jorge, ele tem um canal no YouTube de palestras espíritas. Quem puder, entre lá no YouTube e procure por Jorge Jossi Wagner, palestras espíritas. São palestras excelentes e curtam lá o canal do nosso amigo. Jorge, é com você agora, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniela. Boa noite, amigos e amigas. Agradeço a Deus, oportunidade valiosa de, mais uma vez, podermos levar a mensagem otimista, a mensagem de esperança e de fé na doutrina espírita. Agradeço ao André Zola pelo convite que ele me fez, agradeço ao Gilberto, nosso amigo, que coloca no ar, então, o nosso canal, esperando que possamos levar uma mensagem que nos traga, certamente, esperança, que nos traga equilíbrio. E nós começamos nesse primeiro domingo do mês de dezembro, lembrando que dezembro é um mês sempre muito especial, que é o mês em que nós comemoramos o nascimento de Jesus, que nós espíritas reconhecemos como governador espiritual do planeta Terra. E o tema da live desta noite é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Inclusive, esse é o nome de um livro do Espírito Emmanuel. Depois, no decorrer aqui da live, que vai durar mais ou menos 30 minutos, né? É um tempo relativamente curto, mas que a gente pode usar esse tempo para refletir, para pensarmos de que forma nós podemos nos transformar
E de que maneira Jesus pode efetivamente ser em nossa vida o nosso guia e o nosso modelo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. São palavras de Jesus anotadas no Evangelho de João. Essa é uma das frases mais conhecidas de Jesus e que expressa uma grande sabedoria por parte do Mestre dos Mestres. Todas as palavras ditas por Jesus, aprendemos hoje, 2000 anos depois, que ela precisa ser efetivamente analisada, porque existe sempre uma lição profunda em cada uma das suas palavras. E é o que nós vamos exatamente neste momento, né, neste domingo, aqui, pelo menos na minha casa, está chovendo, né? Então está um tempo muito gostoso, muito aprazível. Nós agradecemos a Deus pela chuva que refresca o ambiente, que harmoniza realmente o ambiente, inclusive espiritualmente falando. Então, essa frase, ela é muito profunda, muito conhecida, mas nem sempre entendida por todos nós. Quando Jesus diz, eu sou, ele se referia aos seus ensinamentos, à sua filosofia de vida. O caminho significa o que o ser humano deve trilhar, ou seja, seguir os ensinamentos do Evangelho. Lembrando sempre, quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando da Boa Nova. A Boa Nova é a mensagem que Jesus trouxe para nós. Qual Boa Nova é essa? Jesus nos apresentou Deus como nosso Pai, Criador de todas as coisas. Nos apresentou Deus como um ser que nos criou por sua vontade para que nós todos nos transformemos em bons espíritos e para que nós tenhamos aquilo que sonhamos e almejamos: paz, equilíbrio, felicidade. Tudo isso Jesus veio nos ensinar quando ele nos disse da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas, que nós vemos repetidas vezes sendo ditas por muitas pessoas, mas que também é uma mensagem extremamente profunda. Já pararam os amigos e as amigas para analisar o que significa amar algo acima de todas as outras coisas? Para nós, espíritos que ainda somos imperfeitos, e, portanto, nós temos como característica o egoísmo, não é fácil. Por isso, Jesus disse ser essa uma das necessidades. E está exatamente resumindo todos os seus ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e mais, ao próximo como a si mesmo. Então, quando ele disse, né, que caminho significa que o ser humano deve trilhar, ou seja, seguir os ensinamentos do Evangelho, dos seus ensinamentos. Verdade significa que o Evangelho, os seus ensinamentos, é a expressão mais pura das leis cósmicas trazidas para o ser humano. E vida é no sentido espiritual, porque nós, somente com a doutrina espírita, aprendemos efetivamente, de forma racional, que quando nós falamos que a nossa vida está difícil, a nossa vida é complicada, quase sempre a gente está se referindo à reencarnação que a gente está vivendo. Que nós não sabíamos até então que nós somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação. Então, essa vida, né, quando ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava se referindo a essa vida espiritual do qual nós somos portadores, nós somos espíritos, espíritos imortais. Jesus nos mostrou o caminho para acessarmos o nosso Cristo interno. Por que nós, em algumas vezes, falamos Jesus e em outras vezes falamos Cristo? Vejamos. Cristo é o termo usado em português para traduzir a palavra grega Christos, que significa ungido ou o escolhido. Por isso, Jesus foi chamado de Jesus o Cristo, ou seja, o escolhido, o ungido. O termo grego, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico Maciá,
que para o português significa Messias, que também é um outro nome que foi dado a Jesus, que hoje entendemos ser o nosso irmão, filho de Deus, como nós também somos filhos de Deus. A diferença é que ele é um espírito mais evoluído do que nós. Foi criado muito antes de nós e atingiu a sua envergadura espiritual com o trabalho. Não foi gratuitamente que ele se tornou o que ele é. E nós vamos nos transformando em criaturas melhores na medida em que trabalharmos nesse sentido. Todo o ensinamento de Jesus passa pelo caminho. O objetivo do caminho é o reino de Deus, ou o reino dos céus, ou o Cristo interno, o Cristo de cada um. Jesus, ele não veio para nos salvar, como comumente se acredita, pagar pelos nossos pecados, morrer por nós. Jesus veio nos salvar, sim, mas da ignorância. Ignorância que, para nós, brasileiros, de um modo geral, é uma palavra muito... As pessoas, quando são chamadas de ignorantes, ficam muito bravas. Mas o sentido literal da palavra ignorante é aquele sem conhecimento. Então, Jesus veio nos salvar da ignorância, ou seja, da falta de conhecimento. Então, ele não veio aqui para dar a sua vida para que nós não tivéssemos mais nenhum problema, não tivéssemos mais pecado. Mas ele veio aqui e deu a sua vida para nos ensinar o caminho da salvação, que significa o caminho de nos tornarmos criaturas com conhecimento, e esse conhecimento nos livrará, então, de dores e sofrimentos. Porque é somente com conhecimento que nós entenderemos o mundo que nos cerca. Cada um de nós tem a potencialidade crística dentro de si mesmo. Da mesma forma como nós sempre tivemos a ideia, a impressão da existência de um ser superior que não sabíamos identificar quem era, e que Jesus veio nos dizer que esse ser é Deus, nós passamos, então, a entender que esse ser poderoso, o qual nós, por toda a nossa vida como espíritos ainda atrasados, hoje estamos um pouco melhores, nós sempre reverenciamos sem entender a sua grandeza. Hoje, entendendo um pouco mais a grandeza de Jesus, nós reverenciamos, então, com conhecimento. Por isso que, muito racionalmente, podemos dizer que cada um de nós tem a potencialidade crística dentro de si mesmo. Um dia, por incrível que pareça, seremos tão elevados quanto Jesus. Coisa de milênios, mas chegaremos lá. Nós fazemos parte das leis de Deus. Uma das leis de Deus é a lei do progresso. E nós progredimos de forma continuada. É que esse progresso, muitas vezes, ele é tão lento, mas é progresso, que a gente não se apercebe. Por isso que nós encontramos muitas pessoas que são pessimistas e nos dizem que bom era antigamente, que as coisas boas eram as coisas mais antigas. Ora, nós estamos vivendo um ano diferenciado para nós, espíritos encarnados. Não importa que tenhamos 20, ou 60, ou 70 anos de idade. Mas eu, que sou um espírito um espírito encarnado na faixa de 60 e poucos anos, eu nunca passei por uma pandemia, na presente reencarnação. Mas, no entanto, graças à inteligência do homem, nós estamos, com essa invenção extraordinária que é a internet, nos comunicando. Ou seja, estamos tendo a oportunidade do aprendizado, de vencer a ignorância. Nós estamos no caminho, porque o importante é estar no caminho. Uma coisa que se ouve muito no meio espírita é que cada um tem o seu tempo. E é verdade. Cada um de nós está num grau ou num degrau evolutivo próprio. Todos muito semelhantes, muito próximos, mas nenhum igual.
Os semelhantes se atraem. Por isso estamos todos encarnados nesse planeta. Todos nós, os bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, que fazemos parte de um planeta chamado Terra, e que é um planeta de provas e expiações. Em meio a bilhões de planetas no universo, não estamos reunidos aqui na Terra por acaso. Estamos reunidos pela nossa semelhança espiritual, nossa semelhança moral. Mas semelhante não é igual. E nós não somos iguais, somos parecidos. Temos uma envergadura moral e intelectual mais ou menos parecida, mas diferente. Todos nós estamos aqui para aprender. O destino de todos nós é a felicidade. Um dia todos nós teremos paz, equilíbrio, alegria e felicidade. Mas essa é uma conquista individual. Não é alguém que vai fazer isso por nós. Tudo o que depende de mim para que eu evolua, eu tenho que fazer. Posso ser ajudado? Posso, mas sou eu quem tenho que fazer. Alguns caminham mais depressa, outros mais devagar, o que é natural, porque nós somos individualidades. Nós temos, como individualidades, o livre-arbítrio, de podermos, então, tomarmos esse ou aquele caminho. O caminho correto é o caminho que o Cristo nos deixou, é o caminho que Jesus nos ensinou, que é o caminho do bem. Mas nem todos nós ainda temos, conforme Jesus nos ensinou também, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, a gente perde tempo. Perdendo tempo, o que vai ocorrer? A gente se atrasa em nossa evolução, mas nós chegaremos lá. Por isso que alguns caminham mais depressa e outros mais devagar. Ao longo dos séculos, através de múltiplas reencarnações, damos muitas voltas, andamos em círculo, teimamos em não aceitar o caminho reto das leis de Deus. Como consequência, temos, então, as dores, os sofrimentos. Temos, então, ainda que reencarnar como criaturas devedoras para a lei de Deus. E não é Deus me cobrando, porque Deus colocou o cobrador em mim mesmo. É a minha consciência que me cobra. E eu somente habito um planeta de provas e expiações, como é o planeta Terra, porque eu ainda sou um espírito imperfeito. Eu sou um espírito devedor, mas estou a caminho de tornar-me melhor, como todos nós. Mas chega um momento, né? Então, nós teimamos em aceitar o caminho reto das leis de Deus. Mas chega um momento em que decidimos entrar no caminho. E essa decisão é definitiva. É um caminho sem volta. Quem entra nele não quer mais voltar. Nunca mais. É algo diferente de tudo que se experimentou ou se imaginou. Então, quando nós começamos a aprender, a vencer a nossa ignorância, a compreender o mundo que nos cerca, nós queremos mais e mais e mais aprender. E o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, de sua autoria, no prefácio, ele nos trouxe as seguintes palavras a respeito do nosso Mestre Jesus, que é o homenageado desse mês de dezembro. Normalmente, nós teríamos, com os centros espíritas abertos, né, palestras sempre versando sobre Jesus. Como nós estamos agora impedidos disso, alguns centros estão voltando, mas sempre com uma pequena plateia assistindo, alguns preferiram não voltar, mas, de qualquer modo, é um mês em que a gente se dedica a lembrar o mais a miúde, né, de Jesus. E o Emmanuel, ele nos diz o seguinte, sobre Jesus. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Há quase, porque o livro foi escrito em meados de 1940. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais, não lhe modificaram nada nas palavras que se atualizam, cada vez mais, com a evolução multiforme da Terra.
A mensagem do Cristo é uma mensagem atemporal, é uma mensagem para todo o sempre. Por isso que o Emmanuel, muito acentuadamente e racionalmente, diz que as suas palavras se auto-atualizam. Tempestade de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhe a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferente ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, não nos deixou desamparados. Prossegue Emmanuel dizendo que cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele, Jesus, é o amigo generoso, mas tantas vezes esquecemos os seus conselhos que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Lembrando que somos espíritos imortais. Depois de criados por Deus, nós nos tornamos também eternos. Não somos espíritos eternos. Eterno é somente Deus. Mas eu, como espírito imortal, não vou morrer. Vou viver eternamente, a partir do momento em que eu fui criado. É interessante que a gente observe essas diferenciações. Por isso que ele diz aqui, né? Adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. O Evangelho, ou seja, a Boa Nova, as lições de Jesus, é roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Jesus não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é o seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menos nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. É o que muitas vezes nós acabamos em conversações dizendo que se todos nós nos portássemos na rua, dentro da nossa casa, no trabalho, no nosso convívio social, como a gente se comporta dentro do centro espírita, estaríamos muito bem, muito melhores. Porque dentro do centro espírita, né, me lembro que, a uma ocasião muito anterior, uma amiga, em uma palestra, disse que, quando a gente vai para o centro espírita, a gente sempre vai de roupinha de festa. Vai pronto, realmente, para se apresentar bem, com pensamentos bons. E Emmanuel vem nos trazendo isso, então, né? Porque nós louvamos muito a Deus e a Jesus nas igrejas, mas muito pouco nas ruas. Mas todos os lugares podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor, os ensinos de Jesus, em relíquia morta, dos altares de pedra. No entanto, espera o Cristo. Venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria, em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. E termina o Emmanuel, nesse prefácio, então, dizendo assim: temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida, na sua significação integral. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o trabalho do aprendiz fiel se constitui de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio.
E ele encerra, então, essa sua mensagem. Nós observamos que as mensagens que os Espíritos nos trazem, especialmente Emmanuel, que nos fala a respeito de Jesus de uma maneira ímpar, diferenciada, com um amor muito grande, mas, acima de tudo, com uma compreensão da boa nova, do Evangelho de Jesus, inigualável. Então, ele nos diz que é necessário, sim, que nós nos mantenhamos em prece, mas é necessário que a gente não se esqueça de manter-se em trabalho. Trouxemos aqui uma pequena passagem de Jesus, uma das passagens de Jesus, no seu convívio com o povo, para que a gente possa, então, ir se encaminhando para o final desse nosso pequeno trabalho aqui. Falaremos de Bartimeu, o cego de Jericó. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele, Jesus, te chama. E ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, né, e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse ensinamento está anotado no Evangelho de Mateus. Nós vemos, então, que não somente precisamos entender a mensagem do Cristo, mas, acima de tudo, levantar-se para vivenciá-la. Bartimeu já estava junto ao caminho do Cristo, estava prestes a entrar no caminho, mas ainda não percebia a realidade, não enxergava. Ele mendigava uma chance, implorava para percorrer o caminho. Por isso que ele chamou por Jesus, pediu misericórdia, por ainda não estar no caminho, por não enxergar a realidade espiritual. Era repreendido por suas tentativas de melhora, pelo seu esforço de cura, pela sua intenção de seguir o caminho. Vejam bem, né? As adversidades tentavam calar a sua voz, tentavam desanimá-lo. Mas quando o Cristo o atendeu, quando Bartimeu tomou contato com Jesus, deixou tudo para trás. Não se deixou prender pelas materialidades. Abriu mão das exterioridades e pediu para ver. Eu quero ver, desejo ver. Queria ver, queria enxergar além da escuridão. A sua fé fez com que ele enxergasse a realidade e seguisse o caminho. Qualquer um que se disponha a ver a realidade do Espírito e a seguir o caminho, encontra forças insuspeitadas dentro de si mesmo. Por isso que falávamos bem no começo que nós temos o Cristo dentro de nós. Nós temos dentro de nós a mensagem de Jesus. Temos dentro de nós também a certeza da existência de um Pai, que é Deus, que é bom, que é justo, que é misericordioso, que criou para nós leis que nós usaremos para todo o sempre, e que, por serem justas, nos servem para todos os momentos da nossa vida. Para essa nossa vida ainda de espíritos imperfeitos, mas também nos servirá para nós quando nós nos tornarmos melhores espíritos. Então, qualquer um que se dispõe a ver a realidade do espírito e a seguir o caminho, encontra forças insuspeitadas dentro de si. E o caminho não tem volta, é só para frente. Por isso, não é muito produtivo comparar o tempo de cada um, muito embora cada um de nós estejamos em um tempo, mas nós somos individualidades. Então, eu tenho que fazer a minha parte. E essa parte, Deus espera que eu faça. De que forma Ele espera que eu faça? Me dando oportunidades, através das reencarnações sucessivas. Nos enviando, então, mensageiros que vão nos orientar, como Jesus, que é o nosso guia e modelo. Cada um tem seu tempo, é verdade, mas desde que se esteja no caminho que Jesus nos ensinou, não há muita diferença
ou pelo menos não damos a essa diferença uma importância tão grande. Mas, amigos e amigas, o importante é estarmos no caminho. Porque o caminho que Jesus nos ensinou é o caminho do bem. É o caminho que nos leva ao progresso, nos leva ao equilíbrio. A verdade que Jesus nos trouxe é aquela de que nós somos filhos de um Pai bondoso, amoroso, justo e misericordioso. E a vida, ela é, a cada dia, por nós, melhorada através do trabalho que vamos realizando. E isso todos nós podemos fazer. Basta que tenhamos boa vontade para isso. Era essa a mensagem que eu tinha, que eu preparei com muito carinho para essa live. Mais uma vez, agradeço aos amigos e amigas que estiveram prestigiando, então, essa live pelo canal da Sociedade Espírita Allan Kardec. Agradeço muito a todos. Tenham todos uma boa noite. Fiquem bem, fiquem em paz. Retorno agora a palavra para minha amiga Daniela. Dani, você está sem áudio. Verdade. Vamos lá, de novo. Jorge, muito... Isso é uma coisa da tecnologia, né? Jorge, muito obrigada pela sua participação nesta noite. É sempre uma alegria muito grande recebê-lo na nossa Sociedade Espírita. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Nós agradecemos também a todos que estão participando da nossa reunião. Nosso muito obrigada por estarem prestigiando a nossa Sociedade Espírita todos os domingos. Muito obrigada. E agora eu os convido para a segunda parte, que são as vibrações e o nosso passe coletivo. E nestes momentos de paz, envolvidos pelas palavras edificantes que acabamos de ouvir, onde estivermos, vamos fechar os olhos, respirar bem fundo e lentamente, procurando relaxar, acerenar o nosso coração e nos sintonizar com os planos superiores da vida, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão maior. Suplicando a Jesus, nosso mestre e amigo, que acalme o nosso coração, cuide da nossa ansiedade e amenize as nossas dores, sejam elas físicas ou morais, e atenda às nossas reais necessidades. Vamos aproveitar estes momentos de paz para enviar as nossas preces e vibrações de amor a todas as pessoas que se encontram em nossas mentes. Pedimos também por todos encarnados e desencarnados que necessitem de preces, independente do lugar em que estejam, que nestes momentos eles recebam os fluidos salutares dos benfeitores espirituais. Que a cada dia nós possamos ser um pouco melhores, sermos mais pacientes, sermos caridosos, benevolentes, usar de mais tolerância, gentileza e simplicidade em nosso dia a dia. Que tenhamos como meta a nossa reforma íntima e a aplicação dos ensinos de Jesus em nossa vida diária. E neste momento em que recebemos o passe de forma coletiva, rogamos aos bons espíritos que tragam dos divinos laboratórios da pátria espiritual e derramem sobre cada um de nós fluidos benéficos de paz, saúde
e de tudo aquilo que estivermos realmente necessitando para o nosso reequilíbrio, e que tenhamos a nítida sensação de bem-estar físico, mental e espiritual, recarregados em nossas energias para mais uma semana de lutas, desafios e novas oportunidades. Solicitamos aos espíritos luminosos que fluidifiquem as águas que deixamos à disposição e pedimos a Jesus que nos despeça em sua doce paz e que permaneça no leme de nossas vidas, hoje, agora e sempre. Que assim seja.